Nesse vídeo nós vamos falar do exemplo 2 do capítulo 3, que é o capítulo de derivadas, do livro Economia e Matemática sem Cálculo, Análises Gráficas de Modelos Microeconômicos, escrito por Fabrício Bueno e disponível no site da Amazon, amazon.com.br. Bom, nesse exemplo, consideramos uma empresa com a mesma função de custo do exemplo anterior, que a gente usou no vídeo anterior. Essa empresa é tomadora de preço, assim a sua receita é dada por receita com base na quantidade, 87 vezes a quantidade, pois o preço de mercado dessa empresa é 87 unidades. Como podemos obter a quantidade de produção máxima, que permite o lucro máximo? Então, vamos lá para o GeoGebra. A função de custo eu já deixei aqui copiada, certo? Seria a mesma função de custo do exercício anterior. Então, temos ali, ó, o custo, certo? Vou mudar a escala. Podemos visualizar esse custo, já vimos esse gráfico várias vezes, certo? Vou obter aqui o custo marginal. Como é que era o custo marginal médio? Ó, é a derivada da função C, certo? Eu vou desabilitar aqui o gráfico da função de custo, porque nós vamos analisar o custo marginal, o lucro e a receita marginal. Bom, a receita, tá? Como é que a gente calcula a receita? Com base naquela equação que foi dada, 87, que é o preço do produto, vezes a quantidade, tá? Certo? É uma reta. Novamente, tá? Eu vou utilizar o custo marginal, ou a receita marginal, isso é a derivada dessa função aqui, certo? Que vai me mostrar o que? Quanto cada produto acrescenta na minha receita. Então, olha só, receita marginal é igual a derivada de receita. Derivada de receita, certo? Olha ali, vamos separar um detalhe. Essa receita, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a nossa visualização. A curva, a derivada da receita, se é a receita marginal, passa exatamente pelo ponto 87. Olha lá, 87, tá? E é uma reta. Então aqui ela passa em 87. Deixa eu tirar o zoom agora. Vou aqui novamente tirar a receita, da exibição da receita. E olha só, então essa aqui é a receita marginal. Por que ela está sempre em 87? Porque o que acontece? O que é a receita marginal? É o quanto cada produto vendido extra contribui com a minha receita. E como cada produto contribui pelo próprio preço, 87. Então a receita marginal vai ser uma reta, certo, em cima de 87. Isso porque era uma função linear, a original era uma função linear. Aí a derivada ficou, certo, uma reta, ficou uma constante. E por fim, eu vou querer a função de lucro. Lucro, para botar só L, para ficar mais fácil para a gente. L de Q, com baseado a quantidade produzida, é igual a receita obtida menos o custo corrido. Olha lá. Essa função aqui, tá? Ela vai ser uma função cúbica, certo? Então, o que acontece? Nós vamos levar em conta o quadrante positivo, certo? Se bem que se a gente olhar aqui para baixo, para o quarto quadrante, quer dizer que em algum momento o lucro vai ser negativo. Olha só, quando começa a minha produção, tá? A receita, tá? Se eu olhar a receita total, o gráfico da receita total, o custo total, e comparar com a receita, certo? O custo ainda é muito alto em relação, tá, à receita obtida. Receita obtida, certo? Deixa eu tirar as outras curvas aqui para a gente conseguir enxergar isso. Olha lá. Nesse primeiro momento aqui, ó, o custo, tá, ele é maior que a receita, certo? Então, com certeza, tá, nesse intervalo aqui, o lucro é negativo. Ó, essa aqui é a curva de lucro, certo? Essa aqui é a curva de lucro, ela é negativa, certo? Aí ela vai passar por um período, a gente quer descobrir que ponto é esse, e vai voltar a ser negativo, porque lá na frente,
se eu for visualizar a figura aqui de novo, o gráfico completo aqui de novo, lá na frente, tá, o custo volta a ser maior que a receita. Então esse intervalo aqui é ruim, né, de produzir. Então vamos lá, vamos fazer nossas análises. Eu vou deixar só o essencial porque tem muita informação, né? Eu vou deixar só o essencial aqui, está até passando coisa. Receita marginal, custo marginal, são 3 gráficos, tá certo? Que eu quero mostrar. Então tá, vamos começar a pensar no seguinte, ó. Então nós vimos ali que enquanto essa reta aqui é a receita, né, marginal, essa reta aqui é a receita marginal, certo? Olha só, enquanto o meu custo marginal, isso é o custo de cada produto novo, for menor que a receita marginal, isso é, o quanto custa o custo de eu produzir um produto novo é menor que o preço de venda. Isso acontece nesse intervalo, ó. Receita marginal sempre 87 e o custo marginal, ó, ele vai diminuindo, depois ele aumenta um pouquinho e vai se encontrar com a receita nesse momento. Nesse momento, a minha receita é idêntica ao custo, certo? Olha lá, vamos ver que ponto que é esse. Essa interseção, ó. Quando a produção for 9, a minha receita, que é 87, vai ser idêntica ao custo marginal. Minha receita marginal, né, vai ser idêntica ao custo marginal. Quer dizer o quê? Que nesse momento já não tem nem lucro nem prejuízo, é um ponto de equilíbrio, certo? Para cá eu vou ter lucro, certo? Porque o custo está menor que a receita. Para cá eu vou ter prejuízo, o custo está maior que a receita. Então olha só, então a gente achou um ponto aqui de inflexão, um ponto que essa curva de lucro deixa de crescer, tá? Para, estabiliza, se equilibra, e a partir daqui ele começa a diminuir. Por quê? Porque o custo está ficando maior que a receita marginal. Então nós descobrimos que a produção máxima que eu devo ter é 9, certo? Para continuar tendo lucro. A partir disso eu vou começar a ter prejuízo, certo? A gente pode fazer outras análises em paralelo? Podemos. Ó. Se você quer saber qual que é o intervalo onde eu vou ter lucro, certo? Eu posso pegar aqui e pedir a raiz da função de lucro. Ele vai me voltar 3 valores, ó. Olha lá. Me voltou 3 valores. Quando eu digitei aqui a raiz, ó, me voltou um valor negativo de produção, que é nesse quadrante aqui, que não nos interessa. É nesse ponto aqui, ó, que ele toca, ponto B, que ele toca o eixo X, mas é um valor de produção negativo, então nós não vamos levar em conta. O ponto D, olha aqui, ó, é a partir do momento em que eu começo a ter um lucro, tá? Aqui está sendo negativo, um lucro positivo, né? De fato um lucro, não um prejuízo. Então nesse momento o lucro é negativo, é um prejuízo. A partir desse momento, desse valor 2,4, que a gente pode arredondar, né? Eu passo a ter um volume, tá, de lucro positivo, certo? Até eu chegar a esse ponto até chegar a produção de aproximadamente 13 unidades do produto. A partir daqui eu tenho que parar minha produção obrigatoriamente, porque senão eu estou no prejuízo. Já não vou ter lucro, né? O lucro vai estar zerado novamente, ó. Mas não vou ter prejuízo ainda. Então, se eu quiser continuar em produção, mesmo abrindo mão do lucro, eu posso chegar até aqui para não ter prejuízo, certo? Até 13 unidades, certo? E usando essas informações, ó, esse ponto 2 e ponto 13, eu posso também obter o lucro máximo fazendo o quê? Ó? Maximizar, máximo. Vou pegar aqui a função lucro do ponto 2 até o ponto 13, né? A gente viu ali. Ele voltou pra gente, olha lá. Tá? Então aqui onde eu digitei máximo da função lucro de 2 a 13, ele achou esse ponto aqui, que é o que a gente já conhecia, né? Certo? Esse ponto aqui tem valor 9, tá, de quantidade de produção e o lucro máximo 366. No livro vocês têm até uma tabela comparando esses vários valores, certo? Não sou obrigado aqui a usar raiz, a gente já tinha encontrado, tá, esse ponto máximo, mas eu estou mostrando uma segunda maneira de encontrar esse ponto máximo. E teria uma terceira maneira? Sim, eu posso pegar a derivada, vou chamar
de L', tá? É o lucro marginal, né? O lucro marginal da derivada da função de lucro. Então olha só, então isso aqui vai ser aquele L', né? Na matemática a gente representaria por L', que seria a derivada da função lucro. Ele me gerou um gráfico. Ele me gerou um outro gráfico. Eu vou analisar esse gráfico especificamente, que é o que? É o lucro marginal. Olha só, enquanto a gente viu, tá, que o lucro estava aumentando, é a parte onde esse lucro marginal, tá, ele vai ser positivo. Tá? Então o lucro marginal ele vai ser positivo. Ele vai crescer num período, tá? Por que ele está crescendo nesse período aqui? Ó? Porque o custo marginal está caindo. Então o lucro marginal vai subindo. Tá? A partir do momento que o custo marginal começa a subir, o lucro marginal, isso é, o lucro de cada unidade gerada, vendida, né? Então o lucro de cada unidade vendida, ele é o custo daquela unidade, o custo marginal daquela unidade, a receita marginal daquela unidade, menos o custo marginal daquela unidade. Então até aqui, ó, eu vou ter uma receita marginal maior que o custo marginal, né? E eu tenho um lucro marginal máximo, isso é, quanto cada produto extra vendido vai contribuir para o meu lucro, eu vou ter um máximo aqui. A partir disso, os meus produtos vão contribuindo cada vez menos para o lucro. Por quê? Porque o custo marginal está aumentando e a receita constante. Quando o meu lucro marginal chegar aqui, quer dizer o quê? Que com aquele último produto que eu vendi, nada foi me acrescentado no lucro marginal, mas também, né, nada foi acrescentado no lucro, mas também não foi gerado prejuízo. A partir daqui, o meu lucro marginal é negativo, isso é, eu vou puxar o lucro para baixo. Tá vendo? Estou puxando o lucro para baixo. Então seria uma terceira forma, né, eu vou aqui tirar as outras curvas, para a gente visualizar só isso. Tá? Ó, só o lucro marginal e o lucro total, certo? O lucro total ele cresce até esse ponto. Por quê? Enquanto o lucro marginal é positivo, isso é, cada produto extra vendido está me gerando algum lucro, por menor que seja, quando chega aqui, né? A partir desse ponto meu lucro começa a diminuir. Por quê? Porque o lucro marginal de cada novo produto não compensa mais, ele vai me gerar prejuízo. E é justamente o ponto 9. Então vimos 3 maneiras de descobrir a quantidade a ser produzida para ter o lucro máximo. Uma, analisando o encontro da receita marginal com o custo marginal. Outra, através desse lucro marginal, da receita da curva de lucro, eu posso obter as raízes, isso é, o ponto onde o lucro zera, certo? Então, nesse intervalo tem um lucro positivo, certo? E para mim descobrir o ponto máximo, eu peço lá para ele achar um máximo do lucro entre esses dois pontos, tá? Em que no intervalo em que o lucro é positivo. E uma terceira maneira, nós acabamos de ver, é analisar a função, tá, de lucro marginal. Enquanto o lucro marginal for positivo, isso é, enquanto meu produto estiver gerando lucro para cada unidade vendida, meu lucro está crescendo, certo? Quando cada produto gerar um lucro negativo, isso é um prejuízo, tá? O produto número 10 vai gerar um prejuízo, o número 11 vai gerar um prejuízo, eu vou diminuindo o lucro até zerar meu lucro, certo? Então são 3 maneiras diferentes de a gente chegar à mesma conclusão sem fazer nenhum cálculo.